comigo, Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus. E agora nós vamos entrar no capítulo de número 6, Mateus capítulo 6, e nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 4. Mateus capítulo 6, versículo 1 até o 4. Glória a Deus. Glória a Deus. Os irmãos acharam, queridos? Amém? Mateus 6:1 diz assim: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Amém, irmãos? Curva a sua cabeça e vamos orar pedindo a graça de Deus sobre a nossa meditação nesta noite. Pai, nós estamos diante do Senhor mais uma vez em oração, pedindo da tua misericórdia sobre nós, Senhor. Nós vamos meditar em uma nova realidade, Senhor, dentro do Sermão do Monte, e carecemos da sua misericórdia sobre nós. A tua palavra é preciosa para transformar os nossos corações. Precisamos meditar nela, mas dependemos completamente da ajuda do Teu Espírito Santo, para que, entendendo a palavra do Senhor, venha no nosso coração a se tornar verdade no nosso dia a dia. Sabemos do desafio, Senhor, que é sair pelas portas dessa igreja, todas as vezes que ouvimos a pregação da palavra do Senhor, e temos um comprometimento, Senhor, de desejar viver a realidade dela. Que o Senhor nos ajude a cada dia, concedendo a Tua graça, do Teu poder, e derramando do Teu Santo Espírito sobre nós, Pai, a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós temos estudado o primeiro capítulo desse Sermão do Monte, e nós percebemos que algumas coisas se destacaram nesse primeiro capítulo, demonstrando para nós que nós precisamos ter uma disposição de coração de dependência, né? As 8 bem-aventuranças que nós vimos aqui, elas expressaram para nós que a nossa vida, aqui e agora e para sempre, é uma vida de completa dependência de Deus. De que sem Deus nós estamos completamente perdidos, que não há sentido para se existir e viver nessa vida, nessa existência, e que não há qualquer esperança no porvir. Nós vimos aqui que muitas das questões que envolviam a realidade religiosa dos dias de Jesus, elas estavam tão contaminadas por religiosos que pegavam as palavras de Deus do Antigo Testamento, e essas pessoas pervertiam o significado dessas passagens, para que de alguma maneira a palavra de Deus não viesse a incomodar seu estilo de vida, a sua prática diária, para que a palavra de Deus não viesse confrontar a sua forma de vivência, né? E muitas dessas questões, elas falavam objetivamente sobre a realidade moral da vida humana, falando para nós que homicídio é muito mais do que somente matar uma pessoa, né? Dizia respeito à atitude de se irar contra alguém sem motivo, já estaríamos cometendo homicídio, nós aprendemos com o Senhor Jesus, que adultério é muito mais do que simplesmente dizer que adultério é só quando um homem se deita com alguém que não é sua mulher, uma mulher se deita com alguém que não é o seu marido, mas que adultério acontece quando nós colocamos os nossos olhos numa pessoa que não é o nosso cônjuge e desejamos essa pessoa para ser nossa, né? Como alguém que tenha união, né? Que nós dizemos aqui, a injunção carnal, uma pessoa que se junte para poder ter a relação e aí cometendo o seu adultério. Então Jesus diz, se nós colocamos os nossos olhos em uma pessoa que não é o nosso cônjuge e desejamos no nosso coração, Jesus diz, isso já é adultério. Nós vimos aqui, a respeito dos juramentos, que nós precisamos ter um comprometimento também com as nossas palavras.
Que Jesus nos chamou a atenção dizendo que todas as palavras que nós proferimos, elas são proferidas diante de Deus. E que não podem sair de dentro de nós, do nosso coração, e sendo colocadas para fora através de palavras que sejam descomprometidas. Eu dizer sim para você e depois eu fazer não. Ou disser não para você e depois agir com um sim. Né? Disser eu não vou fazer e fazer. Eu disser eu vou fazer e não fazer. Jesus está dizendo assim, tudo que nós falamos está diante de Deus. Né? Invariavelmente. Nós falamos sobre vingança. Que todo ser humano não precisa nem desejar. Fala assim, eu vou tentar ser vingativo. Nós por natureza, né, já somos seres humanos. Que quando alguém faz alguma coisa de mal para nós revidamos. Né? Desde pequeno, como nós refletimos aqui. Uma criança que é ferida por outra, o que ela faz? Se ela levar uma bofetada de uma criança, o que outra criança faz? Qual que é a atitude natural dela? Fala, por que você fez isso? Né? Qual que é a atitude? É revidar. É o olho por olho e o dente por dente. É a natureza do ser humano. Mas nós vimos aqui que essa também foi uma passagem que os antigos, os dias de Jesus, deturpavam, aqueles religiosos deturpavam para tentar abrandar isso. E por fim nós vimos a realidade do amor ao próximo. Né? E resumindo o que nós dissemos aqui, amar não é gostar. Amar é decidir fazer o bem para alguém que está decidido a te fazer o mal. Amar é dedicar tempo, é fazer algo para alguém que está decidido, né, a ter você como amigo, ainda que você não olhe para aquela pessoa e a tenha como inimigo. Então, nós vimos aqui nesse primeiro capítulo muitas coisas e que teciam para nós uma realidade da nossa vivência moral. Mas agora nós entramos no capítulo 6 e a primeira parte aqui, né, que nós vamos estudar, pelo menos eu acredito em 3 mensagens, nós vamos perceber uma outra realidade que é a realidade religiosa. É a nossa disposição no que dizemos respeito a sermos religiosos, né? A termos as práticas da religião cristã. Coisas que nós vamos observar aqui que Jesus descreve, por exemplo, como dar esmolas, como orar e como jejuar. Será que pode haver algum problema em dar esmolas, orar ou jejuar, irmãos? Será que alguém pode ter dificuldades com isso? Será que isso pode ser feito sem qualquer tipo de intenção no coração, que seja uma intenção, uma motivação errada? Será que nós podemos dar esmola sempre com a motivação certa? Orar sempre com a motivação certa e jejuar sempre com a motivação certa? Nós vamos meditar aqui que há perigos muito grandes quando nós pensamos nessas questões, tá? Primeira coisa que eu queria observar com os irmãos perceberam aqui que no versículo 1 diz, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. Não é estranho isso aqui, irmãos? Porque se você voltar no capítulo 5, versículo 16, Jesus vai dizer assim, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Mas quando ele chega no 6:1, ele diz, guardem-se de exercer a vossa justiça diante dos homens. No primeiro momento, se você lê esses 2 versículos, você vai dizer, mas Jesus está se contradizendo. É para exercer a justiça diante dos homens, ou não é para exercer a justiça diante dos homens? Será que Jesus errou, irmãos? O que vocês acham aí? Será que Jesus se equivocou e falou uma coisa num momento e depois voltou atrás e disse assim, não era isso que eu queria dizer? Será que ele teria capacidade de errar assim como nós? Não. A grande questão que nós observamos é o seguinte, na primeira parte que nós estudamos, aquilo que Jesus diz, falando a respeito de homicídios, adultérios, juramentos, vingança e amor ao próximo, como nós estudamos aqui, são coisas que nós não queremos fazer. São coisas que nós muitas vezes não estamos dispostos de realizar. Será que é fácil tentar abrandar uma ira contra alguém aqui dentro do coração, sem tornar aquilo algum motivo de colocar palavras grosseiras contra ela? É fácil lidar com a ira dentro do coração, irmãos? Não é fácil. É fácil lidar com um desejo cobiçoso dentro do coração, quando você coloca os teus olhos numa pessoa que não é o seu cônjuge? Será que para todo mundo é simples lidar com essa questão? Ou será que existem pessoas que sentem muita dificuldade com isso? Será que é fácil proferir palavras e estar disposto a dizer assim, olha, ainda que eu tenha que pagar com a minha própria vida por aquilo que eu disse, eu não volto atrás. Será que é fácil assumir uma postura como essa? Não é fácil. Será que é fácil olhar para uma pessoa que você muitas vezes queria se vingar dela e dizer assim, eu abro mão da vingança,
e eu abrindo mão da vingança, eu estou disposto a fazer alguma coisa de boa para essa pessoa, ainda que ela queira vingança contra mim, ainda que ela queira o meu mal. Será que é fácil isso, irmãos? Vocês se sentiriam orgulhosos diante de uma situação como essa? Você já percebeu como é difícil, voltando aqui, quando você está com um coração irado contra uma circunstância, uma situação, é difícil abrandar aquilo no teu coração? Eu não é, irmãos. Alguém te fez alguma coisa, alguém provocou você, alguém te trouxe de alguma maneira a florescer no teu coração um tipo de sentimento de revolta e de indignação, e você diz assim, não, mas eu não posso permitir que isso ganhe espaço no meu coração. A pergunta é, aquele sentimento vai embora e te deixa em paz? O que acontece com aquilo lá? Eu não sei se vou usar um exemplo aqui, não sei se para os irmãos é assim, mas eu não posso comer pimentão, porque pimentão para mim vira lembrança. Eu gosto muito de pimentão, mas eu comer pimentão daqui a pouco está aquela lembrança. Os irmãos sabem o que é lembrança, né, irmãos? Aquele negócio está voltando aqui, parece que vai querer colocar para fora o organismo. Não parece que aquele sentimento de indignação que está dentro de nós, ele não parece um refluxo? Que você às vezes está fazendo uma coisa que não tem nada a ver com aquilo, que não lembra aquela situação, mas daqui a pouco aquilo surge do nada dentro de você. E aparece de novo. E você parece estar dizendo assim, mas o que você está fazendo aí de novo? Eu já não mandei você sair daqui. E aí você faz alguma coisinha, ora, pede ao Senhor, ô Senhor, tira isso aqui do meu coração, e aí você esquece. Não dá um tempo de novo, aquilo volta de novo. E às vezes o negócio é tão xarope, é tão chato, é tão incômodo, que às vezes você dorme pensando naquilo e quando você acorda, o primeiro pensamento que surge é aquilo lá. A primeira coisa que lhe vem à mente é exatamente o pensamento daquele problema, daquela circunstância. Então Jesus está dizendo que para nós expressarmos a justiça de Deus naquele sentido, são coisas que nós não queremos expressar. Eu achei interessante aqui que há uma frase de A.B. Bruce, ele diz, nós devemos mostrar quando somos tentados a esconder, e devemos esconder quando nós somos tentados a mostrar. Então existem coisas que nós não gostaríamos de expressar, nós não gostaríamos de dizer, nós não gostaríamos de admitir. Essas coisas Deus está dizendo, você tem que admitir. O que é essa admissão? É admitir que eu não sou um super-herói, que você não é um super-herói, uma super-heroína, mas que nós somos seres humanos que estamos fadados a sentirmos muitas coisas do nosso coração por sermos pecadores, que muitas vezes não deveria estar ali. Assumirmos isso. Isso é uma coisa muito difícil para nós. Mas quando você se volta para isso que Jesus está dizendo, nós vamos perceber aqui, nós vamos entender nos pormenores, que quando nós pensamos em esmolas, em ajudar as outras pessoas, será que nós conseguimos dar esmolas de maneira despretensiosa? Você ajudar uma pessoa que está necessitada e no teu coração não sentir um pouquinho de autogratificação, de sentir assim, nossa, como eu sou uma pessoa boa. Ou de correr para alguém e dizer assim, ei, eu não queria falar para você, porque eu acho que não é certo dizer isso aqui, mas eu acabei de levar uma cesta básica na casa de fulano. Será que a gente se sente tentado dessa forma? Nós vamos perceber aqui com a exposição da palavra de Deus, que o nosso coração, ele precisa diariamente estar diante da luz da verdade de Deus para que nós não caiamos nessas ciladas. De ostentar espiritualidade, de tentar demonstrar que nós somos mais espirituais do que de fato somos. Porque, irmãos, eu acredito que olhando para a palavra de Deus, nós vamos descobrir que nós somos completamente dependentes da graça de Deus. A primeira coisa aqui que nós observamos é que esmolas, oração e jejum, elas não eram opcionais na vida de um judeu. Eram regras que deveriam ser observadas por esses homens. Era prática costumeira dos judeus jejuar, orar e dar esmolas. Era comum para eles. E é interessante que quando você se volta aqui para o versículo de número 2, você percebe que Jesus vai dizer, quando, pois, deres esmola. Jesus não está cancelando a obrigatoriedade de nós sermos pessoas que dão esmolas e que ajudam outras pessoas. Porque não é opcional, ele diz, quando você for fazer, pressupondo que nós vamos fazer. E aqui é importante abrir um parênteses, irmão. Será que nós reservamos mensalmente algum valor para poder dizer isso aqui eu vou ajudar quando alguém tiver necessitado? Será que nós nos programamos dessa maneira?
Será que faz parte do nosso orçamento mensal dizer, olha, eu vou ficar com esse valor guardado na carteira, porque quando surgir alguém que precisar de ajuda, eu vou direcionar esse dinheiro para essa pessoa. Às vezes nós não nos preparamos para esses momentos. Ou quando eu vou lá no supermercado, eu digo assim, olha, eu sempre compro um pacote de arroz, mas eu vou comprar 2. Eu sempre compro 4 pacotes de feijão, mas eu vou comprar 6. Eu já vou deixar algo guardado, porque quando surgir a oportunidade, já vai estar preparado lá, para que eu possa ajudar uma pessoa que esteja necessitada. Então Jesus está dizendo aqui para nós, ele está pressupondo que nós iremos ser pessoas que vão praticar essa questão de dar esmolas, tá? Primeira coisa que nós voltamos aqui os nossos olhos, é Jesus dizendo, guardem-se, né, ou cuidado de que vocês exerçam a justiça de vocês diante dos homens, com o fim de ser vistos por eles. De outra sorte, vocês não terão galardão junto do vosso Pai que está no céu. O que é dar esmola? A palavra esmola, ela diz respeito a um ato de misericórdia ou de piedade. Porque geralmente quando a gente pensa em esmola, a gente está pensando em dinheiro, né? Você parar em algum semáforo desse aqui na Estrada da Ribeira, às vezes você vai se deparar com alguém pedindo esmola. E o que eles pedem geralmente ali no semáforo? Dinheiro. Alguns ainda pegam e dão uma balinha, dizendo assim, olha, eu te dou essa balinha, você me dá um valor, né? Você me dá R$2. Aquela balinha às vezes valia 30 centavos, mas ele vende por R$2. Né? No Brasil é superfaturamento, é assim mesmo, né? É inflação. Mas ele está tentando, pelo menos, dar alguma coisa para receber aquele dinheiro em troca. Mas você já se deparou com pessoas que, às vezes, querem dinheiro mesmo. Você diz, se tem alguma coisa para me dar, às vezes aqueles guardadores de carro, né, que cuidam do carro da gente em algum lugar, ele diz assim, me dá alguma moedinha quando você voltar. Ô, xará, chama a gente de xará, nem sabe meu nome, chamando de xará. Né? Ô, eu vou cuidar do teu carro aqui. Daí você dá aquele joinha para ele assim, você já fica pensando, rapaz do céu, pior que eu não tenho nada na carteira. É ou não é? Chega pensando assim, o que eu vou fazer agora? Não tem nem um real para dar para essa pessoa. E quando você está saindo do estabelecimento, está voltando para o carro, qual que é o sentimento? Eu vou ter que passar do outro lado da rua e abaixar a cabeça e fazer com que eu não quero nada, né? Não estou nem vendo ele. Entro devagarzinho dentro do carro e quando ele vê que não, eu já saí. Mas ele te viu. Não adianta você escapar. Os olhos dele permeiam a tua vida, né? Ele está olhando para você, ele sabe, teu carro é aquele ali, eu gravei. Né? E está esperando aquele dinheirinho, aquela moedinha. Porque essas pessoas querem. Precisam de ajuda, necessitam de recurso. Para que elas vão pegar aquele dinheiro? Eu não sei. Mas a grande questão que nós nos voltamos aqui é que a esmola é todo tipo de ajuda, seja financeira ou outra coisa, ou alimentação ou roupa, que nós nos dispomos a ajudar outras pessoas. Que nós tiramos daquilo que é nosso ou compramos algo para poder ajudar pessoas que estão necessitadas. Será que isso é uma prática comum nos nossos dias? Será que nós, como cristãos, estamos dispostos a fazer isso e ajudar outras pessoas? É uma coisa que nós devemos refletir, que não pode sair da nossa mente, porque é algo que Jesus está dizendo. Eu estou entendendo, né, como se ele estivesse dizendo, que vocês vão fazer isso, que vocês vão ajudar outras pessoas, que, como diz a palavra, vocês vão exercitar misericórdia e vão ter piedade de outros, né? Mas a grande questão, irmãos, é o seguinte, quando nós vamos dar uma ajuda, uma esmola, uma roupa, uma comida para alguém, qual é a intenção do nosso coração? E aqui eu queria ouvir os irmãos. Eu já disse que aqui é culto de ensino, né? E eu quero ouvir, eu quero entender o que se passa na mente dos irmãos. Por exemplo, você se propõe a ajudar alguém que está diante de você, está pedindo ajuda, seja de dinheiro, comida, roupa ou qualquer outra coisa que seja uma necessidade urgente que ela tem, qual que é a intenção do teu coração naquele momento? O que se passa ali dentro do teu coração? Ou do teu coração, se quiser dizer assim, o meu amigo pensa assim, para não se entregar, né? Porque a pessoa fica com medo de dizer, eu penso assim, tá? O que os irmãos têm a dizer aí? Qual que é o sentimento dentro do coração? O sentimento está fazendo bem? Gratidão? No sentido de estou grato a Deus por aquilo que Ele faz por mim, vou fazer para outra pessoa? Ajudar ao próximo? Melhor coisa é dar do que receber. Ia doar tudo, Marcelo. Uhum. Se sente bem. Se sente bem. Irmãos,
O que nós temos aqui é Jesus dizendo: quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas. Aqui nós não podemos ter certeza se o que Jesus está descrevendo, tocar trombeta, se era de fato algo que acontecia, ou se Jesus está fazendo uma ilustração para representar a forma com que muitas pessoas, aqueles religiosos dos dias de Jesus, faziam. Mas você imagina aqui que se isso for literal, é como disse Charles Spurgeon: alguém está numa mão segurando uma moeda e na outra uma trombeta, dizendo assim: ei, eu estou indo lá dar dinheiro para o necessitado, alguém está vendo o que eu estou fazendo? Vocês estão percebendo aqui? Mas será que ninguém está vendo que eu estou indo lá levar uma oferta? Jesus está dizendo que nos seus dias os religiosos, de alguma forma, seja com trombetas nas mãos, ou com uma atitude de ostentação, eles estavam indo ajudar pessoas e ajudando essas pessoas, querendo ser visto pelos outros, né? Por que essas pessoas faziam assim? Porque elas queriam ser reconhecidas pelos outros como pessoas espirituais, como pessoas que tinham comunhão e intimidade com Deus, que os outros olhassem para eles com uma atitude de respeito, de reverência, pensando assim: olha como eles são pessoas bondosas, que ajudam as outras pessoas, mas no fundo do coração, a intenção deles era completamente estranha. Há uma coisa aqui que nós devemos refletir, que é o seguinte: pode ser que no ato de estar praticando o bem para alguma pessoa, 3 coisas podem acontecer no nosso coração. A primeira delas pode ser que nós estamos querendo o louvor dos homens. Tem esse perigo, irmão, de fazer alguma coisa para querer o louvor dos homens? Corremos esse risco ou não? De que tudo que nós fazemos tem que ser para que as pessoas digam assim: você fez muito bem isso. Como você é uma pessoa boa, como você é uma pessoa generosa, como você é uma pessoa caridosa. Nós corremos esse risco, irmãos? Irmãos, todos nós corremos de fazer alguma coisa para ser visto pelas pessoas, para que as pessoas olhem para nós e tenham aquela estima de dizer assim: que pessoa especial que ela é e que ele é. Pode ser que, além disso, ou pensando de outra forma, nós não queremos o louvor dos homens, mas nós queremos no nosso coração, e às vezes preservamos, né, dizendo assim: eu não quero que ninguém saiba aquilo que eu fiz, mas no nosso coração nós podemos silenciosamente nos congratular pelo que nós fizemos, né, e achar que nós somos bons dentro do nosso coração. Às vezes eu não estou publicando para ninguém o que eu fiz. Eu não estou dizendo que eu fui levar aquela cesta básica, que eu fui levar aquela ajuda, que eu socorri alguém que bateu na porta da minha casa, ou que eu soube que estava necessitado. Eu não contei para ninguém. Mas no meu coração, eu comecei a dizer: puxa vida, hein, como eu sou uma pessoa caridosa. Tem esse perigo também ou não, irmãos? Irmãos, o nosso coração é tão perverso. Esses dias atrás eu estava refletindo sobre isso, como nós, seres humanos, mesmo depois de termos sido salvos pelo Senhor Jesus, como nós estamos buscando glória para nós mesmos. Ou buscando que os outros nos glorifiquem, ou no nosso coração buscando uma autoglorificação aqui dentro de nós. É tão engraçado, esses dias atrás eu estava pregando lá em Pinhais e contando para os irmãos, que às vezes nós podemos subir aqui e pregar uma mensagem tão abençoadora que você percebeu que a igreja recebeu no coração. E você sai feliz, você desce do púlpito feliz, dizendo: Senhor, a igreja se alimentou dessa mensagem. A igreja foi abençoada com essa mensagem. Mas quando você chega ali no 8º banco, alguém te interpela dizendo assim: poxa vida, pastor, pisou no tomate comigo, hein? Aí você fica dizendo: rapaz, mas foi uma bênção quando eu estava lá em cima, eu estava numa alegria, numa satisfação. E quando você chega ali embaixo, você fala: mas já perdi a alegria, né? Já foi embora. Você já percebeu que muitas vezes essas circunstâncias, elas ocorrem nas nossas vidas para que Deus nos coloque no nosso lugar e demonstre que tudo que acontece na nossa vida e que flui de nós para abençoar outras pessoas é para a glória dele e não para a nossa? Não é para nós, a glória não é nossa, porque Deus não divide a sua glória com ninguém, mas nós vivemos em busca da glória, do reconhecimento. Eu já brinquei com os irmãos aqui disso. Vamos dizer que você vê que amigos teus postaram uma porção de foto lá no Facebook, acho que é mais comum. Aí tem 50 fotos ali, e você estava no evento. Qual que é o teu sentimento quando você vai ver aquelas 50 fotos? O que você procura ali? Fala a verdade, irmãos. Hã?
A mãe Cecília foi sincera, irmãos. É isso aí mesmo. Você vai nas 50 fotos, você dá aquelas corridas na foto. É legal, ficou bonito, hein? Nossa, legal, que fundo interessante, a cortina ali combinou com o negócio. Olha só, maravilha. E o que está acontecendo aqui? Não achei. Não achei quem? Não achei eu. 50 fotos e eu não achei eu ali dentro. Acontece com você ou é só comigo? Você percebe o que se passa no nosso coração? O pessoal da sede ainda está contra nós. Mas se Deus é por nós, né? Aí usa até versículo bíblico na hora. Irmãos, isso acontece comigo e com você. Não adianta eu dizer que é só com você. Não adianta você dizer que é só comigo, conosco acontece isso. Porque nós estamos muitas vezes sendo tentados no profundo do nosso coração a buscar glória para nós mesmos. Irmãos, isso deveria gerar muito temor no nosso coração. Porque nós estamos construindo o reino de Deus ou o nosso próprio reino? Nós estamos buscando ter um nome ou fazer conhecido o nome que está sobre todo o nome. É tão interessante, irmãos, que às vezes eu tenho uns pensamentos de gente antiga, e eu fico pensando, falando, Senhor, daqui a pouquinho eu vou morrer. E os irmãos sabiam que quando eu morrer, provavelmente, se muitos de vocês estiverem vivos, vocês não vão se lembrar de mim. Já pararam para prestar atenção nisso? Os irmãos acham que alguém vai fazer uma biografia nossa no final, dizendo assim, eita, esse foi um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, vamos fazer um livro deles aqui agora. Com raras exceções, de quantos bilhões de seres humanos já existiram sobre a Terra, e de quantos deles têm biografia escrita? Tem que ter sido alguém que realmente impactou uma geração, e olhe lá, muitas pessoas estão esquecidas dentro da história, e que quem sabe quando morrer não vai ser lembrado pelas pessoas que tanto lhe aplaudiam, que lhe elogiavam, que diziam que era uma boa pessoa. É isso que nós devemos pensar, que a glória dos homens é muito fútil. Que se nós estamos tentando plantar para ouvir gratificação na resposta dos homens, Jesus está dizendo, vocês já receberam o galardão de vocês. E aqui é interessante, porque esses já receberam o galardão. Eu não sei aqui, provavelmente os irmãos mais antigos se lembram disso, que tinha algumas pessoas que não tinham dinheiro para ir lá na quitanda da Dona Maria, porque o pai ia receber só no final do mês, e diziam, Dona Maria, eu vim pegar aqui 1 litrinho de óleo, eu vim pegar aqui 1 quilinho de arroz e um negocinho assim, assim. O pai pediu para marcar aí. Alguém é do marcar ainda, irmãos? Tem bastante gente aí. Aí marcava lá e escrevia, daqui a pouco passava uns 3 dias, o pai pediu para buscar uns leite aqui. Leitinho de pacote, que tinha que ferver rápido, senão apodrecia rápido, né? Aí catava os leites, pão, e ia anotando. A Dona Maria anotava tudo aquilo ali. Quando chegava no começo do mês, que o pai recebia o pagamento e o salário, o pai ia lá e quitava aqueles valores. E o que ela fazia? Ela pegava o recibinho e dizia assim, o recibinho é teu e o dinheiro é meu. Né? Porque o recibo era o comprovante que se ela entregou é porque está quitado. Quando Jesus está dizendo que se nós fazemos para ser reconhecido pelos homens, ele está dizendo para nós aqui, vocês já receberam a recompensa, o recibinho vocês já pegaram de volta, vocês não têm mais nada para receber. Olha, irmãos, a seriedade do que é isso. Jesus está dizendo aqui, se você dá esmola, ou como eu estou dizendo para os irmãos, isso abrange toda a nossa vida, o que nós fazemos é para ser reconhecido pelos homens. Jesus está dizendo, se você quer ser visto pelas pessoas, você já recebeu a tua recompensa. Você quer que elas te aplaudam, que elas te elogiem, que elas digam que você é uma boa pessoa, que elas te admirem? Está quitado. Agora, comigo, ele está dizendo, você não tem nada para receber. E a gente tem esse pensamento, que parece que nunca vai morrer, não tem esse pensamento? E eu acredito que é verdadeiro, porque nós nunca vamos morrer mesmo. Eu acredito que a alma é imortal. Não sou igual a alguns aí que dizem, né, que aniquilacionismo, né, dizendo que no final as almas dos perdidos vão ser destruídas. A Bíblia vai dizer que tanto quanto a vida eterna é para os salvos, a perdição eterna é também para as almas perdidas. Se nós vamos nos alegrar eternamente em Cristo, os perdidos vão sofrer eternamente. É o que as Escrituras nos demonstram. Só que a grande questão é que nós não fazemos as contas hoje. E pode ser que no nosso coração nós estamos buscando o elogio dos homens ou a autogratificação no nosso coração, dizendo assim, você é uma boa pessoa. E aí nós estamos perdendo a recompensa. A recompensa que é guardada nos céus.
A recompensa que é entesourada não num banco que pode pegar fogo e queimar o teu dinheiro lá. Num banco que pode ter uma inversão de moeda, como já houve alguns anos atrás, e você perder tudo da tua poupança que esteja investido lá dentro. Jesus vai dizer, e nós vamos aprender isso aqui, ele está dizendo, invista tesouros no céu e não na terra, onde a traça e a ferrugem não pode destruir. Irmão, não é de refletir isso aí? Isso aqui me incomoda uma palavra dessa, irmão. Como ser humano, a vontade é de dizer assim, não dá para tirar essa folha aqui de dentro aqui, porque isso aqui, para que mexer com a minha alegriazinha, com a minha gloriazinha, com o meu reconhecimento humano? Para que mexer com isso? Jesus está dizendo, você quer reconhecimento humano? Então receba o reconhecimento humano e morra com o reconhecimento humano. Você quer autogratificação e autorreconhecimento no teu próprio coração? Você vai morrer com isso. E é só isso que você tem. Então aqui, Jesus está fazendo-nos refletir que nós precisamos ter uma intenção de coração que seja pura e sincera. Por isso que ele vai dizer para nós, quando você der esmola, não toque trombeta diante de você, dizendo, ei pessoal, estou indo levar aqui ajuda para uma pessoa necessitada. E ele diz, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas. Irmão, sabe o que é hipócrita, irmãos? Sabe ou não? Não? Quem falou não? Ah, tá ali, né? Não sabe. Só ele que não sabe, o resto dos irmãos sabe, né, irmãos? Então os irmãos vão explicar para ele agora. Os irmãos disseram que sabia, não falaram nada. A palavra hipócrita, ela tinha dois sentidos, né? Que era alguém que era um orador. O primeiro sentido dela era uma pessoa que era um orador, alguém que falava em público. O primeiro sentido era que um hipócrita era alguém que era um orador. O segundo sentido era um ator. Mas a palavra hipócrita ficou mais conhecida como uma pessoa que como sendo um ator do que como um orador. O que significava isso? Hoje nós temos uma representação muito clara disso. Se você vai, não veja, não tem nada que preste ultimamente, mas se você vai ver uma novela, aquilo que acontece na novela é verdadeiro ou não? Se você assiste um filme, a pessoa que está representando aquele filme está falando a verdade ou está encenando? Está encenando. Então o hipócrita, a palavra hipócrita era para alguém que encenava um papel, um personagem que não era o seu. E Jesus está dizendo aqui que existiam nos seus dias pessoas que eram hipócritas, que encenavam, que se faziam diante do povo, que eram como atores enganando as pessoas para tentar, como eu disse, ostentar algum tipo de religiosidade. Quem sabe falando mansinho. Nós vamos ver aqui quando entrar na questão do jejum, mas os camaradas eram tão ator, irmãos, que eles nem lavavam o rosto. E ficavam com aquela cara de moribundo, né? De triste, sabe? Você perguntava para eles assim, está tudo bem? Hoje está difícil a situação, viu? O que está acontecendo? Estou jejuando. Eu não podia dizer para você, mas agora eu falei que estou jejuando. Rapaz do céu, está sofrido, mas Deus está me sustentando. Eles queriam ostentar espiritualidade, eles queriam demonstrar que eram pessoas boas, que Deus aprovava o que eles estavam fazendo. Jesus está dizendo assim, eles são hipócritas. Eles são mentirosos. Irmãos, adianta eu vir aqui na igreja ensinar a ser uma pessoa e quando eu sair lá fora agir de qualquer outra maneira, fora daquilo que nós estamos dizendo aqui? Adianta ou não? Adianta nós agirmos de uma maneira aqui dentro e quando sair lá fora agir de maneira totalmente contrária? Não é isso que tem envergonhado o evangelho muitas vezes? De pessoas dizendo lá fora, nossa, mas se for para ser crente desse jeito aí, eu vou continuar no mundo. Se for para ser caloteiro, se for para ser mentiroso, eu vou continuar vivendo dessa forma. Isso é hipocrisia, quando nós mascaramos. É quando nós tentamos esconder quem realmente nós somos. Mas o grande problema é que nós podemos até esconder das pessoas, mas nós não escondemos de Deus. Não existe hipocrisia que se sustente diante do Senhor. E é tão interessante, irmãos, quando nós lemos Apocalipse, João vai descrever a figura de Jesus que ele está vendo. Os irmãos se lembram como é que eram os olhos de Jesus em Apocalipse? Chama de fogo. Os olhos dele são como chama de fogo porque penetram qualquer coisa e destrói, corrói qualquer capa que se mantenha diante dele e ele consegue ver o que exatamente está dentro do coração. É como Hebreus 4:12 dizendo para nós que a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração.
Então não existe hipocrisia que se sustente diante de Deus. Não adianta eu querer falar mansinho com os irmãos dizerem, nossa, é tão santo que fala até molinho, que fala até devagarzinho. É tão santo que olha só o tipo de penteado, a forma com que se porta. Irmãos, nós não conseguimos disfarçar a verdadeira intenção de vida espiritual. A vida espiritual, como nós temos visto aqui muitas vezes, é uma vida que se expressa como resultado de onde nós estamos plantados, que é em Jesus Cristo. Qualquer virtude boa que as pessoas encontrem em nós não são nossas, mas de Cristo em nós. É os frutos da vida de Cristo sendo expressos em nós. Se nós falamos com verdade com as pessoas, é Cristo sendo verdadeiro através de nós. Se nós honramos a nossa palavra, é Cristo honrando a palavra através de nós. Se nós somos fiéis diante dos nossos compromissos de casamento, de fidelidade, aonde quer que nós nos comprometemos, é Cristo sendo fiel através de nós. Toda a bondade que existe em nós provém de Cristo. E todo o erro que nós cometemos está onde? É de quem a responsabilidade de todo o erro? É nossa mesmo. Né? Isso nos faz não nos orgulhar. Pois não, irmã Ângela? Uhum. Tem muitas vezes que você tem que ficar em silêncio e engolir alguma coisa para não ganhar inimigos. Uhum. É complicado. As pessoas se ofendem com as verdades, exatamente. Tem momentos, né? A palavra dita na hora certa, né? Como diz Provérbios, é uma palavra que vai atingir o objetivo. Às vezes nós queríamos muito dizer naquele momento, mas aquele não é o momento. E às vezes o tom de voz que nós dizemos. Irmãos, já perceberam que tem verdades que ditas por lábio de uma pessoa é diferente do que pelo lábio de outra? Tem a pessoa que quer falar a verdade, mas quer falar de maneira... Eu vou falar a verdade aqui que se não salvar, mata. Né? Ela vai dizer aquilo ali de qualquer forma, mas tem outras que vão dizer assim, o meu objetivo com essa palavra é poder arrancar. É poder tirar de dentro desse lodo, é poder ajudar, é poder remover daquela situação em que essa pessoa se encontra. Né? Então, é a verdade dita na hora certa, e no momento certo. E da forma certa, no espírito certo. Né? Teve um dia, nós fizemos uma reunião de obreiros na outra congregação, e o irmão falou, né, um negócio lá, e um dos irmãozinhos falou, meu querido, irmão, me desculpa, mas o irmão falou muito bonito, mas está no espírito errado. Tudo que o irmão falou está correto, mas esse espírito aí é faccioso, né? Porque o irmão falou com tanta veemência, né, que se ele pegasse um na frente, ele tinha rachado no meio. Né? Mas as palavras que ele estava dizendo eram palavras verdadeiras, mas com o coração e com o espírito que não eram corretos. Né? Então, essa é a grande questão. Irmãos, Jesus vai dizer para nós que nós não podemos tocar trombeta diante de nós e publicar aquilo que nós fazemos, como os hipócritas, como os atores encenando, né? E eles faziam isso nas sinagogas e nas ruas. Entenda aqui sinagoga como a igreja dos judeus, né? E nas ruas, para serem glorificados pelos homens, ele diz, em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Eles já pegaram o papelzinho de quitado, dizendo assim, você já recebeu a recompensa das mãos. Isso é muito importante. O que nós deveríamos então pensar? Jesus diz, tu, porém, ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua direita. O que Jesus está dizendo? Que quando você der esmola com a direita, você tem que pôr a esquerda para trás? É isso que Jesus está falando? O que Jesus está refletindo aqui é que, como diz John Stott, nós não devemos sair publicando às pessoas o bem que nós fizemos. E ele diz algo interessante, nem devemos sequer contar a nós mesmos. Porque nós somos tentados a ficar pensando, né? Você acabou de levar ajuda para aquela pessoa, quando você está dentro do carro voltando, você diz assim, puxa vida, hein? Maravilha, ajudei a pessoa aqui agora. Nossa, eu acho que o pessoal da igreja não faz isso que eu faço. Aí começa aquela comparaçãozinha, né? Fulano lá, tem aquele jeitão, mas não faz isso que eu faço. Aí você começa a considerar aquilo dentro do teu coração e você não percebe que aquilo já se tornou corrosivo dentro de você. Você está comparando-se com pessoas. Você está equiparando-se com pessoas. Você sabe com quem que nós deveríamos nos comparar? Alguém disse aqui, com Jesus. Alguém aqui tem coragem de se comparar com Jesus? Mas nós devemos nos comparar com Jesus. Porque todas as vezes que nós nos comparamos com Jesus, nós nos envergonhamos. Todas as vezes que nós nos deparamos com Jesus, nós percebemos que tudo o que nós fazemos ainda é pouco diante daquilo que Ele poderia fazer, se Ele estivesse realizando o nosso lugar.
Queridos, aqui é muito importante. E a intenção aqui, John Stott diz, é tão sutil a injustiça do coração que é possível tomarmos passos deliberados para manter a nossa esmola em segredo e simultaneamente ficarmos pensando nisso com um espírito de autogratificação. Nós acabamos agindo de uma maneira em que nós não queremos publicar para os homens, mas nós nos sentimos bons dentro de nós mesmos. Aqui é uma pergunta que pode surgir para nós. Eu vou então, Jesus está dizendo, eu dou a esmola, e nós já vamos entender aqui, no final, na conclusão dessa mensagem, qual é o sentimento que deve permear o nosso coração. Mas a questão é o seguinte, muitos de nós vai perguntar, tá, mas eu dou a esmola para aquela pessoa, eu devo esperar receber alguma coisa dela em troca? Dela não. Mas e de Deus? E aqui tem um conflito muito grande, irmãos. Porque eu já vi cristãos dizendo assim, não, Deus já fez tudo para nós e nós não podemos esperar mais nada dele. O que ele tinha que fazer, ele já fez. Ele não vai fazer mais nada por nós. E tem outros dizendo, não, ele está prometendo nas escrituras que tem recompensa para todos nós. E agora, como é que vai isso aí? Vai recompensar ou não vai recompensar? Pode não, Rafael. Está ajudando na necessidade de alguém e vai receber ajuda, da mesma forma. E por mais que não foi aquela pessoa que te ajudou de volta, alguém pode te ajudar. Tá. Vai receber galardão. Então tem promessa, irmão. Estranho a mensagem do Novo Testamento dizer que não tem nenhum tipo de galardão. A questão é entender que tipo de recompensa nós recebemos. O C.S. Lewis, comentando sobre essa questão, ele fala algo muito precioso. Ele diz assim, imagine um homem que conhece uma mulher e deseja se casar com essa mulher porque ela é rica. O que você diria desse homem? Saiu até um gigolô aí. Vamos usar uma palavra mais branda. Mercenário. Né? Porque você faz buscando alguma coisa em troca. Tá dentro também, viu, irmão Florade? É um mercenário gigolô, vamos dizer, para abrandar a situação dele. Então ele quer se casar com aquela pessoa porque quer receber alguma coisa em troca. Isso aí é comum nos dias de hoje? Não acontece, né? É só uma ilustração. Ninguém casa por interesse. Tem. Sabemos que muitas pessoas se casam porque olham algum tipo de benefício. Olha, ele é rico, então eu vou casar com ele. Ela é rica, então eu vou casar com ela. Essa é uma atitude de alguém mercenário. Faz esperando um tipo de recompensa que é injusto. Mas e se alguém se casa porque ama aquela pessoa e a recompensa dela é poder se casar com aquela pessoa? Isso é uma atitude de mercenário? Vou repetir para os irmãos aqui. Existe um homem que ama uma mulher e deseja se casar com ela porque ama ela. E para ele, a recompensa que ele tem é se casar com ela. Isso é uma atitude de mercenário? Ele quer casar com ela e o prêmio para ele é ter o casamento. E se ele não quer mais nada além disso, essa é a atitude de amor, é a atitude despretensiosa. Mas nós, ser humano, nunca faz alguma coisinha para perder. Já faz pensando já no que pode ganhar a respeito daquilo. Mas se a atitude for sincera, de alguém que está dizendo, eu vou me casar com você, e para mim, independente daquilo que você faça ou deixa de fazer, para mim, a minha recompensa é poder viver o resto da minha vida junto com você. Eita, irmão, chega até a aflorar o coração do povo, né? Você imagina que a atitude de amor é alguém mercenário? É? Como é que é, Sérgio? Ó, irmão Marildo. Se for fácil, eu respondo, meu marido. Tá. Não, é uma coisa muito importante. Uhum. Não pode elogiar ninguém. Eu vou fazer uma ilustração aqui que eu ouvi de um pastor que eu achei muito interessante, porque é realmente uma questão tão... porque tem gente que às vezes, se a pessoa chega para elogiar ela dizendo assim, puxa vida, você cantou tão bem hoje, né? Eu senti a presença de Deus quando você cantou. Ela não fala isso não, isso é coisa do inimigo, ficar me elogiando. Né? Tem gente que quer agir dessa maneira. Ou o outro, né? O que a gente às vezes vê com mais frequência, que isso, imagina, né? Sei lá, eu sou assim mesmo, saiu, fluiu e tal. Eu nem me preparo para cantar, eu acho que é um dom que Deus me deu. Eu canto tão bem. Né? E a pessoa começa a dizer assim, que a pessoa quase se arrepende, dizer, eu retiro o que eu disse, você não cantou nada não, me deu até raiva agora de falar com você.
Mas a atitude é a seguinte, a pergunta do meu marido é muito, muito preciosa, porque nós podemos receber um elogio de alguém, irmãos? Sim. O problema não é o elogio, é o que nós fazemos com o elogio. Quando alguém chega para você e elogia você, a grande questão é como eu e você reagimos diante disso. Eu me lembro desse pastor que eu comentei, que no final do culto, ele contando isso, ele desceu do púlpito e uma irmãzinha veio e disse assim: pastor, eu queria agradecer a Deus pela sua vida, porque hoje o pastor pregou algo que falou ao meu coração. O pastor foi usado por Deus, o pastor é uma bênção, viu? E aí tinha um obreiro do lado do pastor. E o pastor, a irmãzinha saiu e o obreiro disse assim: ô pastor, que coisa feia, tinha que ter repreendido a irmã. E aí o pastor falou assim: mas por quê? Porque ela ficou lhe elogiando. E aí ele olhou bem na cara do obreiro e disse assim: irmão, tanto eu, quanto você e quanto ela, sabemos que tudo aquilo que eu fiz nessa noite para ajudar ela, não fui eu que fiz, foi Cristo através de mim, eu não tenho mérito disso. O que é isso, irmãos? Quando nós percebemos que alguém nos elogia, a grande questão é entender que aquilo não veio de nós, aquilo veio de Deus. Paulo explica isso aos coríntios, quando eles estão se orgulhando e dizendo: nós somos mais espirituais do que as outras igrejas, porque aqui tem línguas, tem profecias, tem revelação. Os coríntios agiam dessa maneira porque se sentiam mais espirituais por causa disso. E também tinha em Corinto um grupo que se achava mais espiritual porque era mais sabichão, porque entendia de filosofia, porque entendia de retórica, entendia de oratória. E Paulo está dizendo: vocês não entenderam nada. E ele vai dizer: o que você tem que você não tenha recebido? E se você recebeu, por que você se gloria disso? Para resumir aqui o pensamento, é como se um filho pegasse o carro novo do pai, escondido, e fosse na frente da escola se vangloriar, com o bração de fora, dizendo assim: ei, está o meu carro aqui. E depois você descobrir que o carro não era dele, era do pai dele, o que você ia achar? Vergonhoso, porque ele está se orgulhando de algo que não é dele. Então, quando nós recebemos um elogio, nós temos que ter a consciência de que tudo aquilo que fazemos de bom não vem de nós, vem de quem? Vem de Deus. Irmãos, se você nutrir isso no teu coração, é uma batalha, irmãos. Transferir a glória. Olha só, já essa palavra veio, transferir a glória. Tudo de bom que existe nesse universo é como uma seta que tem que apontar para o Criador. Porque Tiago diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem da onde? Do alto, que desce do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Então, se nós recebemos um elogio, irmão marido, é transferir a glória. Eu vou anotar essa palavra aí, que maravilha. É transferir a glória, é passar a glória para quem é de direito. Tá? É essa a grande questão. Mas vamos caminhar aqui, irmãos, que já é 9h22 lá. Então, a questão aqui é perguntar, tá, então tem recompensa da parte de Deus. Se um homem se casa com uma mulher só pela alegria de poder se casar com ela e ter ela para si, então qual seria a recompensa de alguém? Se eu não posso me ensoberbecer por aquilo que eu faço, eu não posso receber o elogio de outras pessoas por aquilo que eu faço, eu não posso nem tentar me autogratificar para o lado de dentro, mesmo que eu não conte para ninguém o que eu fiz, então como é que eu faço então? Será que tem algum tipo de recompensa? A recompensa é deixar que nenhum dos olhos vejam e nem os meus próprios olhos se atenham naquilo, mas deixar que Deus veja, que Deus guarde isso. Mas existe um tipo de recompensa que é muito interessante, irmãos. Aqui, citando as palavras de John Stott, eu achei muito interessante. Ele diz: qual é então a recompensa que o Pai Celeste dá àquele que faz a sua dádiva em secreto? Ele diz: não é pública, nem necessariamente futura. Ele diz: provavelmente a única recompensa que o verdadeiro amor deseja quando dá ao necessitado é ver alívio deste. Quando por meio das suas dádivas o faminto é alimentado, o nu é vestido, o doente é curado, o oprimido é libertado, o perdido é salvo, o amor que provocou a dádiva fica satisfeito. Esse amor, que é o próprio amor de Deus expresso através do homem, traz consigo as próprias alegrias secretas e não espera recompensa. Deixa eu resumir para você toda a ideia dele aqui. Você chega para ajudar alguém e você percebe lá, você vai lá no centro, está andando pelo centro e você vê que é um dia de frio, 5 graus. E tem uma pessoa vindo na tua direção, andando, toda encolhida e passando muito frio. O que você pode fazer por ela? Se você estiver tão calorento assim, você pode tirar a tua própria blusa e dar para aquela pessoa. Ou você pode chamar aquela pessoa e dizer assim: vamos ali na loja que eu vou comprar uma blusa para você aqui agora, para poder te esquentar. Ou eu vou comprar um cobertor para você, eu vou comprar uma mantinha para você. Certo? Você vai lá e compra aquilo que vai ajudar aquela pessoa a se esquentar. Qual é o sentimento que deve brotar no nosso coração?
alegria de ver a alegria do outro. Você já imaginou? Alguém aqui já passou sede? Já passou sede? Levanta a mão aí que eu quero ver se tem algum sedento aí. Eu já contei para os irmãos que quando eu era menino, o irmão Dimas gosta de ouvir essa, né? A gente brincava num campinho aqui de futebol no Espanhol, né? Os mais antigos lembram onde que era mais ou menos aqui para trás, para o lado da Ribeira, do lado direito lá. Os irmãos não vão se entregar agora, porque senão vai dizer que jogava futebol antigamente. Não precisa levantar a mão, não. Eu me entrego sozinho. Aí a gente jogava, e aquele monte de piazada. No final, quando terminava, tinha que voltar embora. Lá na outra beirada, quase chegando na BR lá, onde a gente morava. E um perguntava para o outro assim, você trouxe água? Ah, rapaz do céu, esqueci debaixo da cama a garrafa. E para o outro, você trouxe água? Não trouxe água. Irmão, você pensa depois de brincar num calor terrível, que a língua está grudando no céu da boca, e quando chegar em casa tem que pegar um estilete para poder arrancar a língua do céu da boca, de tão seco que está. Você quer chegar em casa e a primeira coisa que você quer é encontrar um copo com água, fresquinha. Aqui é o grande ponto. Você imagine que você recebe na tua casa alguém que está dizendo assim, eu preciso de um copo de água gelado porque eu estou muito sedento. Qual que é a atitude que nós fazemos? Nós vamos lá dentro, pegamos aquele copo de água e aquela pessoa vai tomar aquele copo de água. Ela vai se sentir bem com aquilo? O ponto aqui é encontrar alegria